Olá, boa tarde a você que está curtindo a programação da Terceira Via TV. O Esporte Total está no ar. E a segunda rodada da Taça Guanabara, que teve uma partida antecipada que apresentou a vitória do Madureira sobre o Botafogo por 2-0, terá prosseguimento na tarde de hoje e também à noite, com 4 jogos. Às 4h30 da tarde, em Bacaxá, na região dos Lagos, o Boa Vista estará recebendo Nova Iguaçu. No mesmo horário, em Moça Bonita, Fluminense encara o Resende, o Fluminense que vem de uma belíssima vitória na estreia sobre o Vasco da Gama. À noite, 7h30, o Flamengo, que começou bem, goleando, quer manter a invencibilidade e vai enfrentar o Macaé no estádio Silvio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Flamengo, franco favorito. Amanhã, o estádio de Moça Bonita será palco de Bangu e Vasco da Gama, às 4h30. E às 7h30 da noite, Volta Redonda e Portuguesa jogarão na Cidade do Aço. A pergunta é a seguinte, a pergunta mais difícil de se responder. Eu vou perguntar, porque Flamengo, o que você acha do Flamengo hoje? O Flamengo enfrentar o Macaé perdeu em casa para o Madureira por 2-1 na estreia, e o time do Flamengo começou muito bem. Então o Flamengo é franco favorito para o jogo com a equipe do Macaé. Assim como o Fluminense também, mesmo jogando em Moça Bonita, com 40 graus à sombra, que é a temperatura normal lá nessa época do ano em Bangu, o Fluminense não deve ter muito trabalho para derrotar o time da casa, mesmo com o Bangu apresentando o Louco Abreu, com a torcida prestigiando, mas no jogo com a Portuguesa, que subiu aí daquela seletiva, empatou de 2-2 com o Bangu lá em Moça Bonita. Não vi nada demais, na verdade, no time do Bangu. Agora, a pergunta mais difícil de se responder: quantos torcedores vão comparecer a Bacaxá para assistir o jogo de hoje, lá do Boa Vista? 400, 500, 200 torcedores numa quarta-feira à tarde, com muito calor. É difícil da gente acertar com o número de torcedores. E o Botafogo estreia hoje à noite, 9h45, na pré-Libertadores. Do Chile, no estádio Newton Santos. O técnico Jair Ventura não quis anunciar o time que iniciará a partida, mas adiantou que o time terá vários desfalques, dentre eles o atacante Sassá, que por problema disciplinar sequer foi inscrito na competição nacional. Olha aí, gente, todo mundo sabe que Sassá ele foi punido pela diretoria do Americano por uma foto que ele postou na internet, ele segurando 2 maços de dinheiro, entendeu? Assim como se fosse realmente o rei da cocada preta, Enquanto, às vezes, muitos colegas, muitos jogadores do time alvinegro ainda não tinham recebido seus salários. Há alguns jogadores que recebem ainda, que subiram da categoria de base, das categorias de base, e que recebem ainda um salário modesto, mas o Sassá se esnobando, mostrando e tal. Aquilo teve uma repercussão muito negativa, até mesmo entre os associados do clube. O dirigente do Botafogo, principalmente o presidente Carlos Eduardo, ele foi a favor de se punir o jogador. Não sei se a punição com a exclusão dele da Libertadores, ou da pré-Libertadores, não foi assim um tanto ou quanto exagerado. Poderia ser multado, penalizado, até mesmo, afinal, ele está com tanto dinheiro, então multava ele numa quantia, uma importância e tal, mas de qualquer maneira resolveu o clube não inscrevê-lo, inclusive, na pré-Libertadores. Se foi exagerado, na minha opinião, foi exagerada a penalidade. Agora, não sei a opinião da maior parte da torcida alvinegra. Olha aí, gente, enquanto isso ficou acertado que a Copa Sul-Americana deste ano terá
44 clubes. Isso mesmo, 44 clubes em 22 confrontos de ida e volta. Do Rio de Janeiro, somente o Fluminense. Os outros brasileiros são o São Paulo, Cruzeiro, Ponte Preta, Corinthians e Sport Clube do Recife. A atual campeã é a Chapecoense. Embora a Federação do Rio de Janeiro tenha realizado uma reunião na última segunda-feira e anunciado que 21 equipes estão aptas a disputar o estadual da Série B1, cuja primeira rodada está prevista já para 13 de maio, dirigentes de vários clubes afirmam que é possível que alguns desistam da competição. O principal motivo é a falta de recursos financeiros, com ausência de patrocinadores, mesmo com a Ferge bancando este ano os borderões, há despesas de viagens, hospedagens e alimentação. De acordo com a Ferge, serão 19 clubes, mais os 2 que serão rebaixados no Grupo X, que conta com Cabo Friense, Tigres do Brasil, Campos e Bom Sucesso. No entanto, este número pode cair até para 12 equipes. Olha aqui, eu estive com o presidente do Roxim ontem, Márcio Reinaldo, e falava com ele, comentava, porque a pergunta que se faz na cidade é a seguinte: será melhor para o Roxinho ficar entre os 2 últimos e retornar à Série B ainda este ano, disputando o campeonato da Série B1? Ou seria melhor, ou será melhor ficar entre os 2 primeiros, disputar a Copa Rio em agosto e, naturalmente, se ficar entre os 2 primeiros da Copa Rio, ter o direito de optar ou por uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem, ou então na Série D também do Campeonato Brasileiro. De qualquer maneira, o Márcio Reinaldo me lembrou, olha, o Campos, por ter sido vice-campeão do ano passado, ele já tem direito garantido na Copa do Brasil, na Copa Rio, que começa em agosto. E lembrou também o seguinte, olha, para nós é muito mais importante ficar realmente entre os 2 primeiros, vamos brigar para isso, começa a jogar, o primeiro jogo vai ser sábado em Cardoso Moreira, de forma que é muito melhor para o Campos. Ele disse a mim, ficar parado? Não, nós temos 32 jogadores que compõem o elenco do Roxinho. Nós podemos muito bem emprestar, ceder alguns desses jogadores para, por exemplo, para o Goytacás, que é um excelente parceiro. Nós podemos sim, futuramente, nós podemos concluir as obras que a federação exigiu lá no Ari de Oliveira e Souza, na Rua do Gás, e nós podemos ceder sim esses jogadores para o Goytacás. Pelo menos esses jogadores não ficarão inativos, eles ficarão se movimentando até chegar à Copa Rio no mês de agosto e com certeza já com a garantia da presença do Roxinho. A equipe sub-20 do Campos viajou hoje cedo para o Rio de Janeiro e o Roxinho vai em busca da reabilitação, já que perdeu em casa para o Tigres do Brasil por 1-0. Lembrando que o técnico do Roxinho é Guilherme, responsável pela base do Americano, que é responsável pela base do Campos, toda a base do Campos, e que esteve no Americano no ano passado fazendo um excelente trabalho. Olha aí, no próximo bloco você vai ver, Cléo Soares encara mais um desafio. Olha, lembrando que esse desafio, acreditem, é o futebol, tá ok? Daqui a pouquinho a gente volta, segura aí, é pai e bola.